Então, pessoal, quero explicar para vocês, né, antes de entrar na parte teórica, né, algumas dicas de programação, tá? Para poder já finalizar, que hoje é o último dia de aula, né? Então, já vocês poder ter uma experiência, né, de já fazer um código melhor, né, uma apresentação de dados melhor. Então, vamos lá. Então, dessa vez eu não vou usar o Plato, né? Eu vou usar já essa linha de comandos. Eu vou usar o programa BIM para poder editar o programa, né? E eu vou também compilar e rodar, né? Também pela linha de comando mesmo, tá? Então, o programa BIM, aí eu escrevi já o BIM, né? Tá certo? Esse aqui tá, essa linha de comando não é do Windows, esse aqui é do Linux, tá? Vocês já sabem, né? Não sei se vocês se informaram que agora o Linux, né? O pessoal de Linux e de Windows ou do Microsoft, né? Já chegaram a um acordo, né? Então eles estão colaborando, né? E agora o Linux consegue rodar dentro do Windows, tá? Por enquanto, eu consegui fazer rodar simplesmente na linha de comandos. Ainda não consegui fazer rodar da forma gráfica, né? Que a gente está acostumado também em Linux. Mas algumas coisas já dá para fazer nessa linha de comandos, né? No console, né? Ok. Eh, então vamos lá. Eu estou usando então o programa Vim, que já vem no Linux. Eu vou criar um arquivo, dados. Eu escrevo dessa forma. Dados vai ser o nome do meu arquivo. Eu vou salvar como F95 para poder compilar com o GFortran, né? Ok, então eu crio meu arquivo. Como vocês notou, ele está vazio, não tem nada, né? E aí eu posso começar a editar o que eu quero. Porém, antes de entrar nesse BIM, você precisa pressionar a letra I, que é para insertar. Só a partir desse momento você começará você permitirá que você edite. Do contrário, ele vai bloquear, tá? Então eu pressiono, justamente aparece, né, esse aviso de insertar, né? Insert. Então, aí eu posso começar, né, com o meu programa. Por exemplo, coloco, né, program, dados, né? Vamos trabalhar um pouco com dados, né, para explicar para vocês um pouco mais sobre conjunto de dados. E finalizo meu programa em program dados, tá certo? E pronto, né? E aí eu posso começar escrevendo o implicit none, que sempre recomendei, né? None. E depois disso a gente pode declarar as variáveis que a gente vai usar aqui, né? Que seria vamos dizer, vamos trabalhar com real, tá? E se você quer trabalhar com real com dupla precisão, você coloca real estrela 8, tá? Então eu vou trabalhar com um vetor, tá? Então vou colocar dimensão, ou seja, um conjunto de dados colocadas, né, o conjunto de dados na forma vectorial, é decir, unidimensional. Então coloco simplesmente dois pontos. E aí seria os vetores. Vamos dizer o X, que a gente está trabalhando muito aqui, e pode ser o T, tá? E depois disso, então, eu posso fazer o seguinte, né? Agora, e também mando para que ele seja alocatável, né? Você lembra que a gente pode fazer isso? Real, né? Dimension unidimensional. E a gente escreve para dizer que a gente vai alocar quantos elementos vai ter esse conjunto de dados depois, né? Então aqui a gente coloca, então que a gente precisa, né? Precisa de valores inteiros ou variáveis inteiras. Quem seriam variáveis inteiras?
primeiro poderia ser n. Quem vai ser n? Nesse caso, poderia ser o número de elementos desse conjunto de dados, tá? Então, esse n, tá, eu vou chamar que ele seja um parâmetro, é dizer, que não vai poder ser mudada, ele vai ser fixo, uma constante. Então, eu posso dizer que ele seja 10, então, tá? Vai ter 10 elementos esse conjunto de dados. Então, lá embaixo, eu vou alocate, tá certo? E então alocamos. Quantos conjuntos de dados temos aqui? Nós temos dois, né? Temos o x, temos o t. Então alocamos, né? E o x, quantos vai ter? Vai ter 10 elementos. E quanto vai ter o... mas não posso colocar 10, eu prefiro colocar n, né? Tá certo? Porque justamente eu quero definir o número de elementos através do n. É dizer, que quando precise mudar, por exemplo, quero que já o número de elementos seja 20, simplesmente eu vou mexer aqui. Eu não preciso mexer mais embaixo, né? Porque automaticamente mexeria embaixo também, mexendo aqui em cima. Tá? Por isso que é importante definir bem no início, né, as quantidades, né, as variáveis que são usadas, né, com frequência lá embaixo, né, para não estar mexendo, quando precise mudar, não estar mexendo muito no meu código, né. Então, aqui já fica de forma simbólica o número de dados. Ok, eu falei também para vocês o seguinte, que você lembra que o que está aqui dentro, é dizer, quando declarei dessa forma o x e n, né, seria, né, o número maior do seu índice, é dizer que o primeiro elemento do conjunto de dados x seria 1. Nesse caso, assim como declarei, né, seria 1. Esse seria o primeiro. E o segundo seria x2, tá certo? E o terceiro seria x3, e assim, né? Eu acho que para poder facilitar as coisas aqui, eu vou declarar simplesmente até 3, tá? Só 3, não precisamos aqui muito, porque eu preciso explicar para você em detalhe cada um que significa, né? E também eu comentei uma vez que aqui, imagina que eu quero que um conjunto de dados comece, não em 1, como está aqui, né? 1, 2, 3. Eu quero que comece o índice desse conjunto de dados, né? O conjunto. Não comece de 1, senão comece de 0. Então, nesse caso, eu falei para vocês que preciso adicionar um 0 antes do n, tá certo? E aí, nesse caso, o índice vai começar do 0. Então, aqui, a gente precisaria ainda, né, declarar o 0. Tá? Vamos dizer, por exemplo, 5, e outro poderia ser 3, e outro poderia ser, vamos dizer, 3.5, e outro poderia ser 1.5, ou negativo, né? Menos 1.5, e assim, tá? Então, tendo assim, nós temos agora, não temos simplesmente n elementos. Quando adicionamos esse 0, agora nós temos já não 3 elementos, nós temos 4 elementos, né? Porque adicionamos isso, tá? Então, a contagem real de quantos elementos vai ter um conjunto de dados, você tem que fazer manualmente aqui, né? Assim, você mesmo precisaria fazer, né? Tá? Olha, se fosse simplesmente desde 1, aí seria n. Mas como você acrescentou 0, então vai ser n mais 1, conjunto de dados. Agora, se você pode começar também de menos 1, tá certo? Ok? Pronto, né? Então, vamos dizer que ele começa do 0, né? E a mesma coisa eu poderia fazer para t. T também poderia começar... poderia começar
desde 0, né? Então, nesse caso, eu preciso mexer também lá em cima, 0. Então, coloco dessa forma, né? Ok. E o t poderia ser menos 1, como no caso do exemplo. E o outro poderia ser já, vamos dizer, poderia ser menos 0,5, tá? E o outro poderia, perdão, não, estaria errado assim, né? Então seria T1 igual a menos 0,5. E aqui poderia ser, então, T igual a o segundo elemento, né? Ou da posição 2, né? O índice 2, como a gente queira chamar, né? Mas esse, o que está dentro do parênteses, está em Fortran, esse que está dentro do parênteses, não pode ser nenhum número real, tá, pessoal? Esse precisa ser sempre inteiro, tá? Precisa ser sempre inteiro. Por essa razão que a gente também, né, declarou esse n que está aqui aparecendo como inteiro aqui, tá? Tá certo? Então, isso. Continuamos. Vamos lá, então podemos dar outro valor que seria o próximo, né? E imagina que a gente tá, esse t seria o tempo, né? E a gente quer avançar com um h de 0,05, tá certo? Então estamos avançando. Então o próximo seria 1 e o outro seria, perdão, não seria 1, né? Seria 0, né? Aqui, tá? Estamos avançando de cada... O tamanho de passo é 0,5, né? Então seria isso. O T3 seria então 0,5. E vamos dizer que a gente quer chegar a T1. Então nesse caso precisamos adicionar o T4. Então aí seria já justamente 1. E chegamos, tá? Então nesse caso eu preciso mexer aqui, né? Preciso mexer aqui, aqui. Ou aqui, na verdade, né? Então, preciso que o n, que é o último, seja 4. Então, também eu posso mexer aqui em x também. Como vai ir até 4 também, né? Então, eu posso colocar 4 que seja, por exemplo, vamos dizer que seja 0, então, né? Ok, então já tenho esse conjunto de dados, tá? 1 seria o valor do x. Vamos dizer a posição de uma partícula, o x, e outro seria o tempo em que acontece essa posição. Por exemplo, podemos dizer aqui, né? Eu posso mandar ainda imprimir para que faça tudo sentido, tá? Então, eu vou colocar um do. Vamos dizer que esse do tem contador i, né? E esse contador justamente começa em 0 e vai até n, tá certo? E mando imprimir. Eu vou usar o comando write, tá? Para ajudar vocês, né? Se quero que imprima na tela do computador, coloco uma estrela na frente, tá? E depois eu coloco na segunda parte, depois da vírgula, aparece o formato. Como quero que seja a saída, né? Quero que a saída seja legal, então vou colocar formato. Coloco esse comando, tá? Sempre, fmt. Depois você abre parênteses. E depois dentro desse parênteses coloca abre aspas, tá? E depois dentro desses aspas você coloca esse parênteses. Ok. Dentro dessa aspa, você vai decidir como que quer que se imprima o conjunto de dados. Você lembra, eu acho que já mencionei para vocês, quero que se deixe, vamos dizer, 4 espaços à esquerda. Então, coloco 4x, que vai começar deixando um espaço em branco, 4 espaços à esquerda, tá? Para que fique mais legal. Depois vou mostrar isso para que fique mais claro ainda. Depois, quero que agora quero que imprima alguma mensagem, ou não. Não, nessa parte eu acho que não seria bom colocar mensagem, tá? Eu quero que simplesmente que imprima valor de, primeiro, vamos dizer que imprima o t. Então, aí vou dizer que o t é justamente é um número real, tá? Então, para poder imprimir números reais, a gente usa esse comando f. E a gente vai escrever o número de casas
que queremos que apresente, ponto, e o número de casas decimais que queremos que apresente. Vamos dizer que queremos que apresente 8 casas decimais. Pronto. Já reservamos um espaço, tá certo? Para imprimir o T. E depois do T, eu posso dar um espaço, tá certo? Um espaço. Quanto seria? Vamos dizer, vamos dar 4 espaços brancos, para que não fique grudado, né, com os valores do X. Então, aí também eu vou, o valor do X, agora que eu vou imprimir, né, também o número real. Então, também eu posso dizer que imprima 12 casas decimais, incluindo o sinal, tá? Tem que ser 12, nada mais. Então, e que as casas decimais sejam 8. Pronto. Terminei. Eu quero que simplesmente imprima aqui, justamente o primeiro F que está aparecendo aqui. É um espaço que está reservando para imprimir o tempo. Aqui eu estou reservando espaço. E esse aqui está reservando espaço para imprimir o X. E esse 4x e esse 4x do início é para poder dar um espaciado. Tá? Um espaço em branco. Não vai imprimir nada aí. E pronto. Agora sim, mando imprimir. Aqui não precisa colocar o vírgula como a gente fazia com o print. Coloca diretamente. Então, primeiro era o tempo. Então, TI, o primeiro elemento do tempo, do conjunto de dados tempo, e depois o conjunto de dados X, né, que seria a posição, por exemplo. Ok? E ambos, né, têm o índice I, né? Tá? Ok? Porque nós estamos pensando aqui, quando a gente imprime dessa forma, estamos pensando que essa posição, por exemplo, X igual a 5, a posição 5, a partícula estava na posição 5 no tempo menos 1. A partícula estava na posição 3 no tempo menos 0,5. Tá? Isso que justamente vai acontecer aqui. Isso que estou mandando imprimir. Pronto, né? Agora fecho o do e acredito que não precisa mais. Só que eu preciso, antes desse do, quero que ele imprima um cabeçalho. E aí também eu mando imprimir dessa forma usando o comando branch. Por que eu não coloco esse branch que eu estou escrevendo agora dentro do do? Porque se eu colocar dentro do do, o que vai acontecer é que ele vai imprimir várias vezes. Essa quantidade de vezes, porque para i igual a 1 vai imprimir 1. Para i igual a 2 vai imprimir outro. Eu não quero isso. Quero que imprima simplesmente uma vez. Tá certo? Então, por isso que eu estou fazendo aqui fora. E agora, né, esse braille sim quero que imprima porque preciso imprimir vários valores de t e vários valores do x. Então aí justamente tem que ir dentro do... Pronto. Novamente. Não, eu me equivoquei, né? Tem que ser aqui em cima. Novamente, eu vou abrir, né, aspas e dentro das aspas parênteses, tá? Esse aí sempre você vai precisar fazer. E aqui eu vou deixar o espaço, 4 espaços, eu vou deixar 4 espaços. Aqui que eu vou escrever um texto. E para escrever um texto, a gente simplesmente abre aspas, mas tem que ser 2 aspas, tá? De ambos lados, né? Aspa dupla, não sei como que chama isso, tá? Mas em outros casos, simplesmente seria um aspa simples, funciona. Mas aqui para texto tem que ser aspa dupla, do jeito que está aí. Pronto, então aí quero fazer o cabeçalho. Então, esse cabeçalho vai aparecer antes de imprimir esse conjunto de dados, é T, né? Então, justamente, quero que antes disso, no cabeçalho desse conjunto de dados, apareça, né, essa palavra, tempo, para indicar que tudo que estiver debaixo desse, né, de tempo, seja justamente reconhecido como tempo. O leitor, o usuário que vai ler o resultado, vai dizer, olha, essa coluna do tempo, né? Para isso que a gente está fazendo isso. Vírgula. E depois eu dou um espaço ainda, porque se não der espaço vai ficar tempo e posição, né? O texto que eu vou escrever aqui no lado vai aparecer tudo grudado, tá? Até para você notar isso, já vou escrever assim, sem dar espaço simplesmente. E você vai notar o que vai acontecer, né?
Então aqui eu falo, né? Posição, por exemplo. Posição. Então esse seria o cabeçalho dessa segunda coluna que está aqui, né? Desse X. Tá? Vai aparecer, deve aparecer acima desse X. Pronto, vamos testar. Como que será que está nosso código, né? Ok, então como falei para vocês, eu estou dentro do programa BIM. Para poder sair e salvar o que eu escrevi aqui, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso dar um escape, imprimo 2 pontos, digito 2 pontos, escrevo W para dizer que ele vai salvar, esse W símbolo para que ele salve, e coloco o símbolo Q para dizer que ele precisa sair, né? São palavras inglesas, né? Bright, né? E Q de quiet, de sair, né? Ok, então, e ainda, né, eu posso, eu acho que é isso, né? Faço isso e eu dou Enter. Professor, Ele saiu. precisa declarar o I ainda. Oi? Precisa declarar o I. Tá, vamos voltar então. Mas se eu vou rodar de qualquer forma, eu acredito que o compilador vai me dizer isso. Vamos lá, vamos ver se ele diz alguma coisa. Vamos testar o compilador dizer isso. Mas obrigado, Franklin. Vamos lá. Então, como compilo aqui? É mais simples. Eu vou escrever F95, que seria o compilador nesse caso. Escrevo o nome do arquivo, né? Que é dados F95. Escrevo uma barra e um O, tá? O é letra O, tá? E tudo junto com essa linha aí. E dou um espaço. E depois escrevo novamente dados e simplesmente dados porque o executável, tá certo? O executável desse código vai sair aqui, né, com esse nome, dados. Tá certo? Então é importante que a gente coloque um nome apropriado, né, para poder a gente puxar e executar, né, esse executável, tá? Pronto, depois disso, eu dou Enter. Então aí que vai compilar, né? Está compilando justamente, né? O que já Franklin tinha alertado, justamente está dizendo, olha, símbolo I não está definido, tá? Então eu volto lá sem nenhum problema, eu escrevo bin e conjunto dados, né? O meu arquivo dados, F95, eu dou Enter, eu volto, coloco novamente I para poder insertar, do contrário não vou poder fazer nada, né? Pronto, então eu declaro aqui justamente integer, né? I, tá certo? Pronto, eu acho que seria o único erro que o compilador também mencionou, né? Então agora a gente dá escape, né? 2 pontos, né? Mesma coisa e o Enter. Se você quer forçar ainda que se cumpra esse comando, você pode reforçar colocando esse símbolo, tá? E dá Enter e vamos novamente compilar, né? Tá certo? E compilamos e não deu erro, tá certo? Agora vamos então já executar, justamente, né? O comando para executar aqui seria esse ponto e essa linha aí, tá certo? É símbolo de divisão, né? Parece, divisão, isso. E dados, né? Que seria o nome do arquivo executável. Eu dou Enter, justamente, olha. Imprimiu o que eu mandei para imprimir. Tá certo? Você lembra que o tempo começava em -1 e terminava em 1. E a posição era 5 inicialmente, no tempo, né? -1. E a posição final era 0 também, né? Nos colocamos. Ok? E como mencionei, olha, como eu não dei espaço aqui entre tempo e posição, apareceu essa coisa feia, tempo e posição, né? Aí não é aceitável isso, né? Tá certo? E como você notou também, olha, teve um espaçamento inicial aqui. Você lembra que eu deixei 4 espaços, né? E aí deixou esse 4 espaços aqui, tá? E só depois começou a imprimir, né, o tempo. Então eu vou voltar lá, eu vou tentar corrigir isso, né? Bin dados F95, né? Era isso. E vamos insertar e vamos lá.
Então, precisamos corrigir aqui. Justamente, né? Tempo e posição apareceu no mesmo local. Então, aqui eu dou um espaçamento, vamos dizer, vamos dar um pouco mais. Pode ser seis espaços em branco. E aqui no início também você percebeu, né? Que apareceu, o tempo apareceu muito à esquerda. Então, eu posso dar um espaçamento maior. Poderia também dar, ou vamos dar 8, né? Vamos testar. Esse X pode ser maiúscula ou minúscula, tá? Você já sabe que em Fortran isso não faz diferença, né? Ok, então vamos lá. Eu vou novamente sair. Eu vou compilar e vou rodar. Agora você notou a diferença. Olha, já teve esse espaçamento. A comparado de aqui, o que está aqui, já tem um espaço. Tá certo? E como falei, olha, vocês costumavam colocar aqui no lado esquerdo, né? Tempo, 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 repetitivo. E aqui posição, posição, posição. Isso aí às vezes cansa, né? Para quem que está vendo o seu código, ou quem que está executando o programa. Você mesmo vão se cansar, você não vai ajudar a visualizar vocês, tá? Então o que você faz? Faz desse jeito, coloca simplesmente um cabeçalho. Então tudo que estiver debaixo desse tempo, você já vai entender, né? Dessa palavra tempo, você vai entender justamente que é o tempo, tá? E está variando dessa forma. E tudo que estiver debaixo dessa posição, né? Aqui não está legal ainda, eu poderia dar um espaçamento maior, eu posso chamar, será reconhecido como posição, né? Tá certo, então vamos melhorar. E ainda, imagina que quero imprimir mais outra posição. Imagina que esse objeto, né, está se movendo, não está se movendo simplesmente em uma linha, né? Aqui seria simplesmente as coordenadas X, né? Imagina que esse objeto está se movendo no plano, tá certo? Está se movendo em cima de uma mesa, né? Então aí precisamos também imprimir a sua ordenada, dizer o Y, né? O X seria isso daqui, o Y. A gente pode fazer isso. Vamos lá. Então vamos aqui. Então eu preciso declarar mais, né? Um conjunto de dados, né? Que seria já o Y. Olha, quando não coloco o I, justamente não me permite insertar nada. Tento escrever alguma coisa, mas não me permite, tá? Porque nesse aí está em uma... ele está bloqueando para colocar algum comando, né? Que serve, por exemplo, para gravar ou para poder sair, né? Ok? Então, está em outro modo, né? Não está em modo de inserção. Então, agora para inserção, então, coloco aí e pronto, né? Agora sim, eu posso adicionar aqui, que eu precisava, o Y, né? O Y adiciona aqui, então o Y também aqui preciso declarar. O Y também pode ir de 0 até N, tá certo? E outra coisa que vou mencionando aqui, que vocês, algum de vocês também errou, no seguinte, olha, nós sabemos que essa é a posição no tempo menos 1, tá certo? Mas isso não significa que o índice do x precisa ser menos 1. Claro, se eu quisesse, poderia. Aqui não precisa ser menos 1. Não é necessidade. Tá certo? Mas se eu quisesse, poderia. Só que isso vai dar confusão, vai levar outras coisas. Tá? Não é que está proibido. Simplesmente não se recomenda. Se recomenda que esse conjunto de dados, o índice de conjunto de dados, comece de 0 ou que comece de 1. Tá certo? Isso é o mais recomendável. Geralmente, a maioria dos programadores, né, assim, usam essa forma. Tá? Não é que seja proibido começar de menos 20. Se você quiser, pode começar de menos 20. Tá certo? Mas aqui você teria que mexer, né? Só que isso vai dar confusão. E não se recomenda. Prefiro começar do 0 ou começar de 1. Em muitos casos, convém começar de 1. Outros casos, convém começar do 0. Nesse caso, acredito que compensa começar do 0. Tá certo? Por quê? Vocês poderiam dizer. É o seguinte, eu vou fazer algo mais sofisticado aqui. Vou dizer do... Justamente já vamos fazer igual que a gente estava fazendo para o método de Runge Kutta, né? Olha, que I comece, por exemplo,
de 0 justamente, e vai até n, tá? Então, e eu vou, já não vou fazer manualmente esse, né, T0, 1, menos 1, a menos 0,5, tudo isso manualmente, né? Assim como está aqui. Senão eu vou fazer de uma forma mais sistemática. Olha, que TI, é dizer, quando I, vamos começar aqui, né? Com 0 e vai até 1, todos esses elementos vai ser preenchido da seguinte forma, vai ser calculado da seguinte forma. Seria que o tempo inicial, vamos dizer, né? O tempo inicial, que eu posso definir, né? Mais I vezes o tamanho do passo, né? E aí fecho. Fazendo isso, esse daqui já não precisa mais. Tudo isso que eu escrevi está em vão. Tá certo? Não precisa mais. Não precisa mais. Tá certo? Ok. Isso não precisa, só isso. Tudo isso, esse do já faz tudo que eu estava fazendo lá embaixo, né? O que apaguei. Então, a única coisa que eu preciso agora definir aqui seria TI, ou seja, tempo inicial. Então, aqui precisaria, então, definir R$1. Também vamos a colocar dupla precisão, que seria, né, parâmetro, porque não quero que cambie o tempo inicial, né? Não faz sentido que cambie o tempo inicial, tem que ser único. Então, justamente que comece quanto? Em menos 1. Tá certo? Em menos 1, como a gente tinha feito já anteriormente. Então, menos 1. Então, olha, TI aqui será menos 1, fazemos uma leitura, né? Menos 1 aqui. E quando entra o do, começa com 0. Então, quando vai entrar aqui, vai ser 0. Então, vai zerar o H. Tá certo? Então, vai zerar o H. E, portanto, o tempo na posição 0, esse com índice 0 do conjunto de dados, esse conjunto de dados, na posição 0 será menos 1. O que a gente queria. Tá certo? Então, aqui está faltando declarar quem? O H. Então, o H também posso declarar. Aqui, vírgula. Posso fazer isso, tá, pessoal? Posso, na mesma linha, eu posso declarar outra variável também que tenha o mesmo característica, que seja real e que seja um parâmetro. Eu posso fazer isso, simplesmente separo com uma vírgula. E então falo que ande 0,5, como era antes. Pronto, né? Ok? Então, assim. Agora, o y. Como poder fazer o y? Para y, eu poderia declarar outro do, ou aqui mesmo. Olha, esse do também poderia ser usado para que determine a posição. Tá. O y, né? Então, o y1 seria da posição i, né? Iésima. Como poderia calcular? Aí você diz, né? Vamos imaginar que nosso movimento, que tipo de movimento poderia ser? Que seja bidimensional. Por exemplo, poderia ser um movimento circular uniforme. Em movimento circular uniforme, não sei se vocês lembram, tá? O y pode ser descrito por essa função do tempo, né? Do tempo, TI. Seria assim. E a posição OX também poderia ser descrito, mas já seria pelo cosseno. Tá? Você dá uma olhada, tá? Aqui estou já colocando diretamente, tá? Isso de movimento circular uniforme. E seria assim, né? E pronto. Então já ele vai calcular dessa forma o x, y. E também aqui não preciso mais. Aqui também não preciso mais. Apago. Pronto, né? Acho que não estou me esquecendo nada. Agora sim, volto aqui. Você lembra aqui, eu acho que eu poderia dar mais espaço, né? Você lembra que eu falei, né? Na hora de imprimir. Aqui, então, coloco já 10, né? Que deixe 10 espaços. E aqui eu não vou colocar posição, senão vou colocar que abscissa, né? Abscissa, né? Tá certo? Esse seria abscissa. E depois eu deixo um outro espaço, também poderia ser quanto? Vamos testando com 8x, tá? Essa parte você tem que fazer testando mesmo. Não dá, às vezes no início não dá
para ter uma ideia. Você tem que mandar imprimir, rodar, né, e ver se falta ou não, e você vai acrescentando. E esse aqui seria ordenada, né, da partícula. Ok, justamente. Então, aqui eu preciso acrescentar, porque aqui reservei espaço para T, aqui espaço em branco, para X, e aqui está faltando o Y, então preciso reservar um espaço. Eu dou um espaço em branco e vou reservar um espaço para Y dessa forma. Mesma coisa. Esse aqui é repetitivo. Eu quero que tenha 12 casas decimais, ou perdão, 12 casas, mas dos quais 8 vai ser casas decimais, depois da vírgula. Tá? Então é isso, né? Coloquei. Mas se você quiser, por exemplo, você quer um resultado bem preciso, com muitas mais casas decimais, você acrescenta aqui, você pode colocar, em vez de 8, pode colocar 10, você pode colocar 15, porém esse número que você coloca aqui tem que ser menor que isso. Por exemplo, se aqui é 14, então aqui tem que ser mais, né? Porque esse seria já contando também as casas, as casas inteiras e o sinal, né, da variável, então tem que ser mais, pode ser 20, por exemplo. Ok? Então isso você decide, depende da precisão que você queira. E aqui eu quero simplesmente 12, né, em total, e casa decimais 8, né, igual a uma calculadora comum, né, acho que imprime essa quantidade de casas. Pronto, agora seria o Y. Pronto, agora sim, eu acho que está tudo pronto, então salvamos e saímos. Compilamos e rodamos. Tá certo? Olha, já ficou melhor. Tá? Esse é o último que a gente obteve. Tá vendo? Olha, o tempo da partícula, em que tempo aconteceu, em que tempo, está em tempo -1, tá? Na abscissa, é dizer, o x da partícula é isso. A partícula está nessa posição. E a ordenada é isso daqui, é dizer, o y, né? Tá vendo? E aparece. Tá? Nesse tempo, o objeto tem essas coordenadas. Nesse tempo, o objeto tem essas coordenadas. Tá certo? E nesse tempo, essas daqui. Tá? E assim. Então, isso que você poderia fazer, né? Quando se trata de comparar, por exemplo. Imagina que aqui não quero comparar. Imagina que essa coluna não seja abscissa e essa não seja ordenada. Sino que esse daqui seja o quê? Vamos dizer que esse aqui seja o valor numérico. Toda essa coluna. E esse aqui seja o valor analítico. Então, você coloca na mesma linha. Para o tempo -1, por exemplo, o valor analítico é esse. O valor numérico é esse. E o valor analítico é esse. Então, dá para comparar rapidamente. Olha, são parecidos ou são bem distantes, né? Já dá para ver isso, né? Com facilidade. E ainda você poderia fazer outra coluna aqui, essa é a quarta coluna, com cabeçalho de erro, né? Você poderia colocar erro. E nesse cabeçalho você poderia fazer o quê? Calcular a diferença, né? Esse daqui menos esse aqui, tá certo? E você poderia mandar imprimir aqui. Por que quero fazer isso? Porque para saber quanto diferem, a partir de que casa decimal já estão sendo diferentes. Porque às vezes, né, a simple vista, só olhando assim, quando são números bem diferentes dá para perceber. Só que quando são números bem próximos, e a gente tem que estar contabilizando em que casa estão diferindo, a partir de que casa começam a diferir. Mas quando você já manda imprimir aqui o erro, aí automaticamente já sai essa informação. Tá? E você pode calcular ainda o erro percentual e outras coisas, né? Que você queira. Então você vai ter uma ideia melhor como está o comportamento dos seus dados, né? Da solução, né? Se essa solução tá boa, né? Tá longe do valor analítico, enfim. Então eu recomendo vocês fazer desse jeito, tá? Parem já de usar o comando print. O comando print é só para iniciar, para iniciante, né? Vocês já estão culminando a disciplina de física computacional, né? Então acredito que vocês já têm que parar de usar o comando print.
tá certo? Então, é uma recomendação. Mas a última recomendação, tá, pessoal? Eu vou novamente aqui. É uma coisa bem legal. Imagina que eu queira, por exemplo, eu não quero imprimir na tela, como eu fiz aqui, né? Aparece a tela. Mas eu quero imprimir e exportar como um conjunto, como um arquivo. Quero exportar porque depois eu quero usar algum programa, né, que grafique conjunto de dados, né, e que me mostre o gráfico desse conjunto de dados, tá certo? Isso geralmente a gente faz quando faz um artigo, né, e quer apresentar nosso resultado, então a gente apresenta usando gráficos. Então, porque assim como está, né, como mostrei aqui, conjunto de dados, você não vai copiar, né, copiar aí, anotar no seu, né, em um papel e depois passar para o computador. Isso é muito chato para um conjunto de dados. Imagina que tenha 100 elementos, 200 elementos, né? Não vai ser muito cansativo, né? Então, nesse caso, como você faz? Como você faz para exportar? Tá certo? Então, eu vou copiar essa linha, tá certo? Porque eu quero fazer ao mesmo tempo. Quero que imprima na tela do computador e ao mesmo tempo exporte. Então, aqui eu vou copiar essa linha. Se copia usando duas vezes Y, tá? A letra Y. Então, eu vou dar insertar aqui para abrir um espaço. Isso. Agora eu vou sair e vou colocar para colar. Colou. Pronto. Tá? A desvantagem, né, desse editor, né, é que você tem que saber alguns comandos, tá? Não é simplesmente, né, copiar e colar, né, como a gente faz em outros editores, tá? Essa é a desvantagem. Porém, é um editor bem limpo, tá? Não atrapalha, não tem muita coisa que atrapalha a gente, né? A gente se concentra só no trabalho. Ok, então, vou novamente insertar, né, no modo insertar. Aqui eu posso modificar. Então, onde aparece justamente o X, perdão, estrela ou asterisco, você vai mudar por um número. Pode ser qualquer número que você queira. Eu vou escolher o número 12. Então, o que vai acontecer? Ele vai exportar em um arquivo, né? Em um arquivo forte, vai escrever assim, olha, aqui estou escrevendo um comentário. Vai imprimir esse conjunto de dados que você está mandando imprimir em um arquivo chamado dados, né? No arquivo com nome chamado forte, acho que é for, depois eu vou conferir, eu acho que for e ponto 12, vai ter essa extensão, é forte, assim. Então, toda vez que você quiser procurar esse conjunto de dados que foi imprimido, né, aqui, vai aparecer aqui nesse arquivo. E você já pode usar. Você já pode, né, usar outro programa para poder graficar, né, e esse programa vai puxar esse dado que estão dentro desse arquivo. Então, vamos ver se vai funcionar mesmo. Então, escape. Eu vou mandar sair. Compilo. Rodo. Pronto, olha, apareceu. Aqui não dá para saber, né, se imprimiu um arquivo ou não, né? Mas porque mandei imprimir também aqui na tela, né? Deu tudo certo. Mas como eu vou poder saber se imprimiu? Eu vou ver uma lista, eu vou ver que arquivos foi salvo nessa pasta onde estou trabalhando. Olha, como eu já tinha falado para vocês, olha. Nessa pasta onde estou trabalhando, aí esse arquivo dados, aí dados F95 e aí esse arquivo Forge12, tá certo? Justamente, esse aqui com certeza não estava inicialmente. Eu criei simplesmente, você lembra isso, e depois foi criado esse executável, né, dados, executável, e foi criado isso, e aqui dentro está justamente essa tabela que você está vendo, esse daqui, essa tabela, tá? Esse conjunto de dados. E como posso saber? Então, novamente, posso usar o Vim, né? Vim, e vamos ver se consigo abrir, né? Force.
12. Vamos ver. Justamente, olha. Dentro desse arquivo tá esses dados. Está salvo. Imagina se tem 1000 dados ou 100 dados, estarão todos aqui. Automaticamente salvos. E quando você querer usar, né? Ou você queira ver, está aqui disponível. Ok? Então eu vou sair daqui. Simplesmente seria sair, simplesmente que pronto. Ok, pessoal? Era isso, na verdade, né? Que queria comentar para vocês, né? Eu posso voltar aqui no meu código, né? E se você quiser, eu posso salvar em outro arquivo. Posso criar o quanto? 17, por exemplo, número 17, tá? E posso, eu dou então sair. E que mais? E eu vou rodar justamente para ver se justamente se aparece esse dado, né? Ou esse arquivo. Vou lá, né? Rodo. E agora vamos ver ls para ver o que foi, qual seriam os arquivos que estão lá nessa pasta onde estou trabalhando. Olha, apareceu. Você lembra que inicialmente não havia? Olha, era só até 12, mas já tem isso. Tá? Então você pode criar. E você pode também exportar quantos arquivos que você quiser. Tá? Não tem limite para isso. E você também pode ler, pode também importar arquivos de fora. Imagina que você já usou um programa e você salvou, né, um arquivo aqui justamente fora de 12, né, vamos dizer. E você agora quer usar no seu novo programa. Então também tem como importar, né? Claro, aí nesse caso já não seria Braille, seria o comando read, tá? E também tem, né, detalhes sobre isso. Mas vocês já podem ver na apostila mais detalhes, tá? Acho que eu estou me alongando bastante aqui.